Hey Captain, seja bem-vindo ao intensivão da aprovação ECAL. Meu intuito aqui durante essa semana é compartilhar com você o suprassumo de todo o conteúdo que eu e minha equipe reunimos desde 2008, quando a prova foi oficializada e se tornou obrigatória aqui no Brasil. Aqui a gente vai sanar todas as suas dúvidas sobre a prova e você vai aprender como você pode alcançar o seu tão sonhado nível ECAL. Sabe, existe um desejo dentro de mim que é transformar a vida de milhares de famílias de pilotos. E eu digo família porque eu sei que o nível ECAL pesa na sua vida, na sua carreira e automaticamente na vida dos seus familiares também. Por isso eu, Aline Shelf, me tornei perita em inglês aeronáutico, sou piloto como você e ex-controlador de tráfego aéreo da Torre Congonhas. E durante os últimos 11 anos de trabalho, eu já ajudei quase 3.000 tripulantes a saírem do absoluto zero até a conquista da proficiência linguística nos meus programas de treinamento. Eu serei a sua mentora nessa jornada durante essa semana e eu falo isso com prazer. Aqui no Intensivão eu vou te mostrar a direção correta para você alcançar a tão sonhada fluência e a conquista da aprovação no exame ECAL. Como assim, mentora, Aline? O mentor mostra a direção que ele percorreu e validou. Ele ajuda você a adaptar a sua realidade, descobrindo qual que é o melhor método e evitando que você perca tempo ou dinheiro com caminhos que não vão te levar àquele resultado desejado. Você vai entender em detalhes as principais estratégias que você precisa para ser aprovado no exame. Até porque não basta ser fluente somente no inglês ou dominar só a parte técnica da prova, eu vou te mostrar isso. Se você vem de uma escola de inglês tradicional, por exemplo, o método de avaliação é totalmente diferente. Essa prova vai exigir de você o domínio do inglês geral e técnico, além de conhecimentos obrigatórios que o avaliador espera, mas ele não vai te contar. O erro que muitos alunos cometem é achar que precisam ficar 4 ou 5 anos em um curso de inglês tradicional ou então morar fora do país. Não é isso que vai trazer a sua aprovação. Por exemplo, eu tive um aluno que morou 13 anos fora do país, morou nos Estados Unidos. Ele tentou ir fazer a prova sozinho, mas ele não passou. Por que ele não passou? Porque ele não sabia que era obrigatório incluir alguns elementos que o avaliador não fala. E mesmo que você seja fluente, existem 6 critérios que devem ser seguidos nas suas respostas. Imagina que você vai passar, por exemplo, por uma prova de culinária. E aí colocam você em uma cozinha com 100 ingredientes em uma bancada e pedem para você fazer um prato. E aí você vai lá, faz o seu melhor, escolhe aleatoriamente os ingredientes, faz um prato lindo e maravilhoso. Você vai para casa feliz, se sentindo super confiante e de repente chega o resultado do exame. Reprovado. E aí você pensa, nossa, mas meu prato ficou tão bom, eu dei o meu melhor, eu tenho curso de gastronomia, eu faço isso há anos, onde eu errei? E aí talvez você fique com essa dúvida, por anos, porque nem a ANAC, nem a ECAL e nem a instituição credenciada onde você fez a prova vão te contar quais eram os ingredientes obrigatórios que você não colocou. Aí você vai lá, refaz o teste, paga mais R$1.000 e não passa. Por isso, o que você precisa é de um método que te leve do zero até os conhecimentos necessários para você ser aprovado. Cada aula desse intensivão aqui foi pensada estrategicamente para elucidar todos os pontos da prova e você responder exatamente aquilo que o avaliador quer ouvir. E eu imagino que você esteja pensando assim, Aline, é muito fácil você falar dos seus próprios resultados. Tá bom, tudo bem. Então, esses alunos que vão aparecer aqui podem falar um pouco sobre isso. Olha esse aluno aqui. Além de uma ótima pilota, ótima professora, ela tem a didática de ensinar, então ela faz questão de você aprender, ela faz questão de ver como você está progredindo, ela acompanha. Isso que eu acho que é o grande diferencial de todos os outros cursos. Eu estou gostando muito desse curso, porque eu sou piloto considerado das antigas, né, que empurrei, já não tirei o inglês, não tive aquela formação e hoje eu sinto muito mesmo, muito, de verdade, a falta que faz. As aulas que já são gravadas com gramática e que não são as lives propriamente ditas, também é outro ponto muito legal, porque são vídeos curtos. Eu pego aquele vídeo curto, assisto, aí eu consigo assimilar, escrever, retorno, tal, levanto, dou uma pausa. Então, para mim, funcionou muito bem assim também. 2 anos depois de eu ter feito o ECAL, apareceu uma oportunidade que veio para o Brasil, não chegou só para mim, acabou chegando em mim porque outros pilotos não tinham o ECAL, não podiam ir, e chegou para mim, eu tinha o ECAL, estava preparado, estava pronto, acertei, fechei o contrato, estou indo voar no Nepal, lá no Monte Everest, estou indo hoje, 3 horas da manhã é o meu voo, estou embarcando, super feliz, animado, não vejo a hora, e aí só tenho a agradecer a Aline, que me deu esse caminho aí, eu pude conquistar um objetivo grande na minha vida.
Viu? Isso também pode acontecer com você. Basta ficar comigo aqui durante essa semana, combinado? E além de todos os macetes, estratégias e conteúdos, você vai ter acesso também a uma prova da atual banca da ANAC para aplicar tudo o que a gente viu aqui. Depois de assistir a essas 3 aulas, você vai ver que passar na prova ICAL é muito mais simples do que você imagina, uma vez que você descobriu todos os detalhes da prova. Aqueles que nem a ANAC ou a ICAL vão te contar, mas eu vou te contar. Durante essa semana você vai entender que a prova não é um monstro, mas exige que você conheça os detalhes que a gente vai trabalhar aqui. E é isso que vai fazer a sua carreira decolar e vai transformar a sua vida e a vida da sua família. Certamente você já conheceu outros pilotos que nem são tão fluentes assim, mas conseguiram nível ICAL. Como é que eles fizeram isso? O que eles fizeram foi entender exatamente o que a prova espera deles, os elementos obrigatórios e as pegadinhas do exame. Tudo que eu vou revelar aqui vai te poupar tempo e dinheiro. E são apenas 3 aulas. Mas se você chegar até o final, porque se você não chegar até o final, é porque não era pra você. E aí, você vai continuar tendo os mesmos resultados e frustrações e vai ficar vendo as oportunidades passarem por você. O inglês sempre foi importante para a aviação. E se antes ele já era um fator determinante para fazer a sua carreira decolar e te colocar competitivo no mercado de trabalho, imagina agora. Daqui para frente vai ser praticamente impossível um piloto se manter no mercado de trabalho, ou pior ainda, ingressar no mercado de trabalho sem ter proficiência em inglês. E o cenário atual tem demanda. Alguns países, como é o caso da China, por exemplo, diminuíram a quantidade de horas exigidas porque eles não tinham piloto. E saiba que depois desse momento que a gente está atravessando, vão existir 2 tipos de pessoas. Aquelas que saíram melhores e aquelas que ficaram ainda mais para trás. Por isso, use esse período para você se preparar. Onde é que você gostaria de estar daqui a 1 ano? Ou daqui a 5 anos? E o que falta para você chegar lá? Imagina que você já tem quase tudo. CMA, carteira válida, um pouco de experiência, mas e o bendito ICAL? Imagina que legal uma empresa te contratar, te chamar para um processo seletivo e te aprovar e colocar você para voar na aeronave dos seus sonhos. Como é que isso mudaria a sua vida e a vida da sua família? Como é que seria se você pudesse voar na aeronave que você tanto sonha, poder conhecer vários lugares do mundo sendo piloto e ainda receber em dólar para isso? Eu mesma já passei por isso. Eu fiz 10 traslados internacionais em pouco menos de 6 meses. Viajei por diversos países com tudo pago, na aeronave que eu sempre sonhei e ainda recebi em dólar para isso. Agora você já se perguntou por que algumas empresas pagam tão bem? E o tanto de benefícios? Creche, plano de saúde, moradia, tudo para ter você como piloto. Entende que só depende de você conquistar isso? Você não concorre com ninguém, você só concorre com você. Se você não tiver os requisitos básicos para aquela vaga e no topo dessa lista, pode ter certeza que está o nível ICAL, você está fora. Porque vaga, eu te garanto que tem. Eu sei que o mercado está passando por um momento de readequação, você sabe disso. Mas se você está preocupado porque as grandes empresas aéreas estão passando por esse momento de estagnação, lembra de uma coisa, a aviação é algo indispensável para a economia global. Quem está contratando hoje são empresas com aeronaves menores. Ao invés de 200 vagas, estão fretando voos menores, aeronaves menores, mas ainda assim precisa de tripulante. Toda semana eu recebo e-mail ou mensagem no WhatsApp de empresas desesperadas atrás de pilotos que cumpram os requisitos. Mensagens como essa aí que você está vendo agora. Sabia que isso tem até um nome? O nome é Pilot Shortage, ou seja, falta piloto que cumpra o requisito. E de novo, no topo dessa lista, o requisito que mais falta é o nível ICAO. Então, você tem 2 opções. Primeira opção é jogar fora todo o seu sonho de ser piloto e guardar tudo que você investiu na gaveta. E a segunda opção é lembrar que você se forma piloto para voar no mundo e não para voar no seu bairro. Então, em vez de pensar só no mercado brasileiro, que representa 2% da economia global dentro da aviação, eu quero que você pense um pouquinho fora da caixa, abre a cabeça e pense em mais de 60 empresas aéreas que contratam tripulantes brasileiros. E se você escolheu a segunda opção e quer uma dessas vagas, fica comigo aqui durante essa semana. Mas lembra, agora mais do que nunca, é primordial, quase questão de sobrevivência, você ter o ICAO. Talvez você esteja se perguntando, tá bom, Aline, mas como é que você sabe tudo que cai na prova? Toda semana a gente tem uma média de 5 alunos nossos fazendo a prova. E foi baseado no feedback desses alunos, nas provas que eles fizeram, que eu montei um banco de dados muito parecido com a prova real. Mas você precisa, obviamente, fazer a sua parte, que é decidir se quer ou não conquistar logo o seu ICAO. E eu só quero aqui pilotos realmente comprometidos a tirar o máximo proveito dessa janela de oportunidade que eu tô dando. Não são as condições que determinam a nossa proa, são as nossas decisões. Eu sei que você já sabe disso.
E a chance de você mudar a sua proa, a sua carreira como piloto, a sua vida e a vida da sua família está nas suas mãos. Bom, Aline, como é que eu sei que você pode me ajudar nesse processo? Será que eu realmente consigo passar nessa prova? O inglês sempre foi um pesadelo para mim. Não acha que eu sou diferente de você, tá bom? Eu sei que é difícil e desanimador a gente pensar que eu tenho que levar 3, 4, 5 anos para aprender um idioma. E eu vou te falar, eu mesma nunca morei fora. Meus pais não tinham nem dinheiro para pagar um curso de inglês para mim, mas eu sabia que era crucial aprender inglês. Por isso, desde os 11 anos, eu estudo inglês, sabe como? Música, filme, de qualquer forma. Eu pegava, por exemplo, um caderno e anotava tudo que eu entendia da música. Meus pais, como eu já falei, não tinham condições de pagar um curso bom para mim. Aí minha mãe, depois de um tempo, com muito sacrifício, conseguiu me pagar um curso e aí eu me joguei de cabeça. Só que eu percebi que a fluência não vem daí, daquele método tradicional engessado. E eu criei meu próprio método. Eu comecei a ficar fluente com menos de 10 meses de estudo. A diretora do curso, obviamente, me chamou para dar aula. Eu tinha apenas 16 anos. Aos 18 anos, eu entrei na aeronáutica como controladora de voo e fui lá para Torre Congonhas e fiz inúmeros cursos de inglês específicos para aviação lá dentro. Foi inevitável, então, a minha paixão pela aviação. E logo após eu me formar em letras pela USP e trabalhar um tempo como intérprete, como professora, eu também me formei piloto de helicóptero. Em 2017, o meu chefe na Força Aérea me convidou para fazer a prova ICAO. Eu seria, então, a primeira controladora de voo do país a se submeter ao exame. Juro, foi amor à primeira vista. Você vai falar, Aline, você tá doida? Você se apaixonou por um exame? Me apaixonei, porque a prova, ela tinha juntado as minhas duas grandes paixões, inglês e aviação. Como eu obtive a nota máxima, eu fui convidada então a fazer parte do grupo de instrutores e tive acesso aos bastidores dos exames. Com esse acesso, eu percebi que não era necessário realmente você perder 4 ou 5 anos para ser aprovado. Muito longe disso. Na verdade, o que determina a sua aprovação é entender de fato o que a prova espera de você e como a prova funciona. Segredos e macetes. Então eu me joguei de cabeça, li muito, estudei demais, fiz estágio fora do país e eu criei um método de treinamento extremamente baseado no que a prova pedia. E esse foi o pulo do gato. Eu não ensinava só o conteúdo. Como a prova é específica, não bastava você ser só fluente em inglês ou então só saber a parte técnica. Tem que saber o que a prova espera de você, a junção dos dois. E aí eu criei o meu método próprio, chamado ICAO na Proa, para passar para os meus alunos tudo o que o avaliador esperava deles. E ser professora de inglês, licenciada pela USP, controladora de voo, ICAO 6 e piloto deixou o nosso índice de aprovação acima de 98%. Só quem entende exatamente o dia a dia, o seu vocabulário técnico, os detalhes do mercado e mais ainda, compartilha da mesma paixão que você, que é a aviação, conseguiria trazer um resultado desse. Mas agora eu vou te contar como ter um nível ICAO faz uma carreira de um piloto literalmente decolar. Eu senti isso na minha pele. Eu já era controladora de voo, já tinha escola em 6 unidades espalhadas pelo Brasil. Eu havia recém me formado como PCH, piloto comercial de helicóptero, e estava com um pouquinho mais de 100 horas. Só que já tinha o ICAO e o IFR teórico. E aí surgiu uma vaga para eu voar, para eu trasladar uma aeronave, um Agusta, uma aeronave bimotora. Eu tinha acabado de me formar em uma aeronave pistão. Tem noção do que é isso? Óbvio que aquela oportunidade só apareceu para mim porque eu tinha o ICAO 6. O comandante da aeronave estava desesperado procurando um piloto habilitado que tivesse pelo menos o ground da máquina, o curso teórico, mas que tivesse o ICAO, para poder levar essa aeronave, acompanhar esse voo para a Argentina. E aí, adivinha? Eu, mesmo com pouca experiência, fui contratada por essa empresa para fazer esse traslado, porque eu tinha o nível ICAO para fazer o voo. E esse voo durou 3 dias. Eu ganhei 10 vezes mais o que eu ganhava por mês na aeronáutica. Você entende que apesar da pouca experiência eu estava pronto? Eu não esperei a oportunidade. E foi nesse voo que eu percebi o quão relevante é para um piloto ter um nível ICAO. Aí eu decidi então migrar a escola para o online, porque assim a gente atingia muito mais pessoas, muito mais famílias. E como consequência, fomos homologadas pela ANAC como Centro de Treinamento em Inglês Aeronáutico e a gente teve o privilégio de fazer parceria com grandes associações e empresas aéreas aqui no Brasil e no exterior. Então, vamos embora para a parte mais importante para o nosso conteúdo de ouro. Bom, a prova é dividida em 4 partes e leva em torno aí de 40 minutos. É uma prova totalmente oral, extremamente subjetiva. Você é avaliado em 6 critérios, que são pronúncia, estrutura gramatical, vocabulário, compreensão e interação. Todos esses itens recebem uma nota individual que vai de 1 a 6. E a ANAC anunciou esse ano que o nível 6 está de volta. Lembra que o nível 4 te considera operacional, te aprova e tem validade de 3 anos. O nível 5 tem o dobro de validade, portanto 6 anos. E o nível 6
tem validade infinita, chamado de Certification for Life. Eu vou te falar ao longo dessa semana e também vou mandar para o pessoal que está no grupo VIP do WhatsApp um material muito legal sobre cada um desses 6 critérios com segredos. A parte 1, então, é chamada de Aviation Topics, que são 3 perguntinhas pessoais relacionadas à aviação. Essa é a parte que mais derruba os candidatos, sabe por quê? Mesmo que ele seja básico, mesmo que ele seja avançado. Porque o erro que todo mundo comete aqui é não incluir o núcleo da pergunta, não utilizar corretamente os tempos verbais, não colocar o vocabulário que o avaliador espera de você e mais, falar por aproximadamente 1 minuto. Como assim, Aline? De onde você tirou essa história de 1 minuto? 1 minuto é o tempo que a ICAO e outros órgãos internacionais estipulou, porque a quantidade de palavras que um não nativo, ou seja, aquele que não nasceu já falando inglês, leva para falar aproximadamente 100 palavras. Já é o primeiro segredo, já pode anotar aí, porque a ANAC não vai te contar isso. E é aí que muito candidato até avançado erra, porque ele acha que simplesmente responder yes, no, ou dar uma resposta mais ou menos curta é o suficiente, e não é. Mas e eu, Aline? Eu tenho inglês básico, como é que eu consigo fazer isso? Eu vou te provar que é muito mais simples do que você imagina. Qual que é o intuito da parte 1? O avaliador aqui espera que você dê uma resposta clara e objetiva sobre temas, sobre perguntas relacionadas a questões gerais e atividades cotidianas nossas como piloto. Essa é a parte da prova que tem, assim, os 2 erros mais clássicos. Primeiro erro, quem sabe pouco de inglês. Por não saber o caminho para seguir, as respostas ficam vazias e isso desestabiliza o candidato logo de cara. Segundo erro, o piloto possui um inglês um pouquinho mais avançado, então ele acha que responder de forma rápida, só para resolver aquilo ali, indicando proficiência e não desenvolvendo a resposta é o suficiente, e não é. Nessa primeira parte da prova, você está ali no ápice do nervosismo, então ela exige muito cuidado e muito treino. Se você sente dificuldade já no início da prova, isso vai te desestabilizar, vai te desmoronar durante o restante da prova. É tipo acabar de decolar e encontrar um CB no começo do voo. E o assunto aqui é sempre pautado em 3 tempos verbais, presente, passado e futuro. Pode ter pergunta, por exemplo, no simple present ou no perfect, mas lembra, presente, passado e futuro. Eu separei algumas perguntinhas aqui do nosso banco de dados e eu vou mostrar para você. A gente vai responder junto, eu vou te mostrar o meu checklist para você responder essa primeira parte do exame e mandar muito bem, seguir aqui com confiança. Preste atenção agora que eu vou te mostrar o meu checklist, o meu método infalível, prático, simples, independente do seu nível de inglês, independente da sua habilidade técnica como piloto, até porque na prova pouco importa se você é um piloto jovem, recém-formado ou um piloto experiente. O que o avaliador espera de você é que você saiba executar com maestria cada uma das partes que compõem o exame. Olha só, eu separei aqui então 3 perguntinhas dessa parte 1 do Aviation Topics e eu vou te mostrar então o meu checklist para você não deixar nada em branco. Vamos pegar a primeira pergunta aqui. Why do pilots must take medical exams? Aline, eu sou básico, eu não entendi muito bem o que você perguntou, ou eu sou intermediário. Não importa, olha que simples que vai ficar. Primeira parte da pergunta, why, por quê? Então, eu quero saber, eu preciso que você coloque na sua resposta um because. Então, eu tenho que incluir isso em algum momento. So far, so good? Tá aí tudo bem? Que mais? O que eu preciso saber dessa pergunta aqui? O que eu preciso colocar na minha resposta? Lembra, aqui é importante você desenvolver de forma contínua, de forma fluida, por aproximadamente 1 minuto, e sou eu que estou te falando isso, a ANAC não vai te contar, o avaliador no dia da prova não vai te contar, e incluir aí mais ou menos 100 palavrinhas na sua resposta. Pode parecer muito se você é básico, mas você vai perceber como vai ficar muito simples. Olha só. Primeira coisa então, eu vou observar como é que começa a minha pergunta. Nesse caso aqui começou com why, começou com porquê. A gente chama isso aqui de WH question, ou seja, uma pergunta com WH. Why, where, when. Sabe aquele material que você vai receber no grupo VIP do WhatsApp? Tem uma explicação fantástica sobre isso aqui lá. Seguindo então, qual que é o tempo verbal que a gente tem aqui? De cara, você já deve estar falando presente, né? Eu tenho um do porque eu me refiro a pilots, plural, seria aqui o they, então o tempo verbal aqui é presente. Dito isso, o que está faltando para eu entender? Está faltando eu entender qual que é o núcleo da pergunta, o que de fato o avaliador quer saber. Então, recapitulando, os 3 elementos que você precisa colocar na sua resposta aqui já estão na sua pergunta. Primeiro elemento,
o que o avaliador quer saber. Por quê, como, quantos, quais, quando, por que razão, o começo da pergunta. Segundo elemento, qual que é o tempo verbal em que a frase se encontra? Já vou te adiantar que é sempre uma frase, uma pergunta no presente, uma no passado e uma no futuro, mas não necessariamente com esses tempos verbais aqui. A gente tem variações, a gente tem outros tempos verbais e modais que podem representar isso aqui. E a terceira parte é isso aqui, ó, o que eu chamo de núcleo. O que de fato eu preciso colocar na minha resposta, Aline? Qual que é o núcleo da minha pergunta? No caso da pergunta 1, o núcleo é Medical Exams. Eu quero saber então por que os pilotos devem, é um modal, né, que eu tenho uma obrigação, must, devem fazer exames médicos. Lembra também que o take tem N possibilidades de interpretação. A gente nunca deve traduzir, então, um verbo sozinho. Eu tenho que entender ele dentro de um contexto. Vamos à resposta? Well, in my opinion, it's simple. Me as a pilot, I need to take medical exams because the lives of everyone on board an aircraft depends on me. So, medical issue must be taken seriously by every crew member, not only pilots actually. And many diseases are asymptomatic, so I might have one disease or health condition which is disqualifying, and I just figure it out when submitting myself to medical exams. On a very basic level, pilots must meet minimal vision and hearing standards to assure a safe flight. É lógico que essa resposta que eu dei de exemplo é porque eu quero te dar uma resposta high level, eu quero te dar no FL máximo aí, seria uma resposta nível 6. Mas com treino e seguindo o macetário que eu estou te enviando lá pelo WhatsApp, como é que você começa a sua resposta, quais são os elementos que você precisa colocar para compor ela, explicação sobre os modais, vocabulário técnico, como é que você desenvolve isso aqui, como é que a gente pode falar, por exemplo, dos profissionais que te abordam no exame médico, da frequência que você vai, enfim. Lembra que não existe resposta absolutamente correta ou nenhuma resposta está absolutamente errada. Desde que você respeite a gramática, respeite o contexto e inclua vocabulário técnico, a resposta já é considerada como correta. Vamos ver a pergunta número 2 agora. Mesma coisa. O que eu preciso colocar de cara, Aline? O que o avaliador quer saber? Como é que começa a pergunta? Nesse caso aqui, ele pergunta what. What? What pode ser o que, o qual, as quais. Depois eu tenho que ler, né? What pieces of advice. Aqui já tem uma pegadinha. Por quê? Porque advice é um substantivo que a gente chama de incontável, uncountable noun. Então, quando eu falo mais de um conselho, eu não posso colocar um S aqui no final. Eu coloco pieces of advice. Se você não sabia disso, certamente, ouvindo, né? Lembra que a prova é oral, isso aqui já poderia te derrubar, já poderia te desestabilizar para o restante da prova. Por isso que é importante a gente estudar com um banco de dados. Eu já te adianto quais são as possíveis pegadinhas antes de você ir para a prova. Então, what pieces of advice? Que pedaços de conselho? Fica esquisito traduzir ao pé da letra. Na verdade, é quais conselhos, porque esse pieces aqui, ele só está pluralizando a palavra advice, tudo bem? Então, quais conselhos did? Qual o tempo verbal aqui? Passado. Did. Ou seja, alguma coisa que já aconteceu e foi pontual, porque eu estou usando o simple past. Quais conselhos did, quem que te deu aquele conselho então, né? Your flight instructor, seu instrutor de voo, deu a você. A minha resposta então vai ser baseada em quais, eu vou ter que colocar isso aqui, é a primeira parte, igual a gente fez aqui em cima com why. Depois, eu preciso colocar o tempo verbal na minha resposta com did. Eu preciso colocar no passado alguma coisa que represente o passado, alguma coisa que remeta a esse did. E aí tem uma brincadeira. Se você quiser fazer uma gramática um pouco mais complexa, como é o exemplo de resposta que eu vou te dar aqui, você pode, por exemplo, em vez de usar só o simple past, você pode usar o perfect, tá? Mas não é obrigatório não. Mas o que eu preciso incluir na minha resposta, Aline? Flight instructor. Se eu estou falando sobre o seu instrutor de voo, né, em determinado momento, sei lá, no primeiro voo de cheque, ou onde quer que seja isso aqui, obviamente você vai precisar contar uma historinha. Vamos lá? Oh, it was such a long time ago, but I do remember some details.
even because it is a remarkable moment, right, for any pilot. The year was 2001, and I had around 20 or maybe 30 flight hours only, and I was pretty anxious. And I remember that one guy in particular, his name is Jonas, and by that time, he was the most experienced pilot of my flight school. So this image is still on my mind. He said loud and clear, pilots, they don't choose to fly. We were born pilots, and all you have to do is just to spread your wings and fly away. And that was so amazing and so inspiring as well. And this is something that you really need, to motivate you. And by hearing that, I really felt confident, and my check ride went through pretty well. Lembra que essa resposta que eu te dei de exemplo é a minha resposta. Por quê? Porque eu já estou acostumada a lidar com isso aqui. Eu dou aula há 19 anos. Para a prova ICAO já são 11 anos. Mas honra a tua resposta também. Respeita o seu ritmo, mesmo que você seja básico. Pega o material que eu te enviei para você treinar a sua resposta aqui, tá bom? Terceira e última pergunta, do last but not the least. Mesma coisa, você já entendeu agora. Primeira coisa, eu vou ter que observar como é que começa a pergunta. De novo, eu tenho what, o que, qual, quais, não sei o que vem depois, então preciso avaliar. What will aviation, ou seja, eu tenho um futuro aqui, cuidado com essa palavrinha aqui, tá? É normal descendente, de latinos ou brasileiros, enfim, descendentes da língua latina, da língua românica, como é o caso nosso, do português, pronunciarem aviation, e o correto é aviation. A pronúncia você vai ver na nossa terceira aula, que ela conta pra caramba, afinal são só 25, 30, 40 minutinhos que você tem para demonstrar toda a tua proficiência para aquele avaliador que não te conhece. Então, vamos lá, what? Eu preciso saber o que ou as quais. Eu vou observar agora o restante da frase. What will aviation communication be like in 10 years? Ou seja, como é que vai ser a comunicação dentro da aviação em 10 anos? Esse modelo de pergunta aqui pode parecer um pouco complexo porque a gente não tem uma correspondência exata em português. A minha tradução aqui não vai ser literal. Mas não se preocupa com isso também. Então, what will, já sei que é futuro. What will aviation communication? Lembra que o adjetivo vem sempre antes do substantivo, né? A comunicação dentro da aviação. Be like, ser parecida com. Que característica que ela vai ter? Quando? Nos próximos 10 anos. Macete já de cara. Eu vou ter que responder como ou qual, né? O que vai acontecer. Aline, mas você falou como, mas a pergunta é what? Por quê? Be like, tá? Mas eu vou te mostrar no meu padrão de resposta, aí no meu exemplo de resposta, como é que vai ficar muito mais simples na hora de colocar. Qual é o meu tempo verbal aqui? Futuro, will. E o que eu preciso incluir obrigatoriamente? Eu vou ter que falar sobre a comunicação dentro da aviação. Agora, essa é a dica sensacional que eu tenho para te dar sobre isso aqui. Quando você se depara com algumas perguntas, com alguns termos em inglês que eventualmente você não tenha nem pensado sobre aquilo ali em português, a dificuldade ela para de ser em inglês, ela se torna o tema em si. Por exemplo, você já parou para pensar como é que vai ser a comunicação na aviação nos próximos 10 anos? Você saberia me dizer, por exemplo, o que é CPD/LC, Data Link, Preformatted Messages, Voice Communication, Head-Up Display? Tudo isso é o vocabulário que a gente pode incluir aqui. Então, conhecer o vocabulário também é extremamente importante. É aqui que eu te falo da parte técnica. E por isso que muito aluno, às vezes, avançado em inglês, não tira uma nota boa, fica frustrado, fica chateado, sem nem saber o que aconteceu. This is a very interesting question. I've read an article last week about this. The future of aviation communication technology. I'd consider two important aspects. The first one is that air transportation is expected to be at least the double by 2050. And as a consequence, radio congestion will be huge. And the second aspect is technology is growing at a fast rate, which really makes me believe that soon all voice transmissions will be replaced by preformatted text messages. And this is amazing, because the chances of miscommunication will fall dramatically. So, to conclude, I really believe
that we are about to see all aircraft and air traffic controllers reading and typing instead of talking to each other. Tudo isso aqui vai estar no seu material. Olhe esses exemplos no site da ICAO se você está com dúvida, mesmo assim, do que seria um candidato nível 3, 4, 5 ou 6. Yes, this picture shows a hole in the fuselage of the Boeing 747, and some people seems to investigate this accident. Maybe some dangerous cargo exploded in the flight, or maybe some traffic cracked this hole when the aircraft on the ground. Do you pass a medical check before the flight? Sure, before each flight we have a medical check. Okay, in what cases can the doctor suspend you from the flight? I think it's a matter of him, but I think if he suspects something wrong with my health, maybe my sick. If I would feel sick, if I am drunk, if I have blood pressure problems, heart problems, and so on. Okay. This is maybe a tower controller, and he is reporting to an aircraft the weather issue, the ATIS maybe, and he is reporting about sky condition which is broken 2,000 feet. We are reporting a loss of pressurization. I need lower immediately. This is a pilot, and he is reporting about losing a pressure, and he is requesting to get lower immediately because maybe he has a problem with his cabin pressure, and maybe this is going to be a very hazardous thing to aircraft and passengers. Here we have a relatively small aircraft, twin-engined, standing on the taxiway, and there's quite a lot of smoke coming out of the engines. There's a fire truck trying to maybe put the fire out. He's spraying some kind of red liquid, so possibly to kill the flames or at least kill the fire. Passengers are coming out of this aircraft. The right hand side emergency chute has been inflated, and people are coming up from there. Also on the left hand side of the aircraft, people are coming down the stairs, and I think the co-pilot, or at least pilot, is guiding people down the chute as well. So people don't seem to be in a rush. They're just walking about. They don't seem panicked at all. So maybe it's not a major emergency, but maybe they're just spraying this liquid as a standard procedure. Maybe there's no fire at all. Also on the left we have two vehicles. Probably there were officials in there coming at the scene. Lembra, a prova ela segue um roteirinho, tá bom? Quase uma fórmula. E é treinando essa fórmula que a gente conseguiu pegar as 4 partes do exame, especificar cada uma, treinar e emplacar quase 3.000 alunos. Eu quero muito que você seja o próximo aprovado. Aconteceu até uma coisa curiosa no passado, num encontro mundial sobre inglês aeronáutico. Um avaliador virou para mim e falou assim: Aline, eu sei quando o candidato que vem fazer a prova aqui é aluno seu. E eu falei, como assim? Ele falou, porque o cara responde certinho, parece que ele segue um checklist, a gente ouve exatamente o que a gente espera dele. Vai the buck.
Isso, obviamente, é legal porque mostra que a gente está fazendo um trabalho muito alinhado com a ANAC. Depois dessa aula, você viu que é possível tirar nota máxima logo na primeira parte do exame. Eu vou enviar para você que está no nosso grupo do WhatsApp, no nosso grupo VIP, um material com várias perguntas e muito conteúdo. E mais, esse meu macetário que a gente viu aqui hoje, para você fazer sozinho e se sentir confiante para a próxima aula, mais exercícios que eu vou te mandar. E se esse conteúdo que a gente viu aqui na aula 1 já foi interessante, já foi útil para você, eu prometo que os próximos serão muito mais. Na aula 2, que vai acontecer na quarta-feira, a gente vai trabalhar 5 situações que aparecem na parte 2, chamada de Interacting as a Pilot, que é a parte mais longa da prova e que certamente contém a maior quantidade de armadilhas, e você vai passar por 5 situações inesperadas. 3 contêm informações erradas. Você precisa identificar quais são, cotejar todo o conteúdo e esclarecer ao controlador de voo quais foram os erros. E lembra, não são situações usuais que você se depara assim no seu dia a dia. Aqui já entra um vocabulário que talvez você nunca tenha aprendido. Na aula 2 também você vai entender o motivo de muitos pilotos, experientes até, reprovarem sem sequer entenderem o que aconteceu. Então, para garantir que você vai receber todos os materiais aqui da aula, clica no botão logo abaixo aqui desse vídeo e entra para o nosso grupo VIP do WhatsApp. Eu tenho a plena convicção de que você pode e vai ser o próximo piloto aprovado no exame ICAO. E eu sempre quero que você lembre o seguinte: cada caso é um caso com certeza, mas tudo é possível. Tem um aluno nosso, o Demerval, que nunca fez um curso de inglês tradicional e estava tentando a prova sozinho várias vezes. E após 2 meses de treinamento com a gente, ele já passou com o nível 4. O ICAO na proa ajudou muito, vendo as lições muito bem preparadas do Clear for Takeoff, by Aline Shelf. Melhorei meu inglês básico e me aprimorei no inglês aeronáutico. E por que o senhor escolheu a professora Aline Shelf? Questão de pesquisa nas mídias sociais, vi muito boas referências e ela é muito simpática, fala muito fácil, isso me agradou bastante. Daí eu segui as orientações da Aline Shelf. Lembrando, próxima aula é liberada na quarta-feira, às 9 horas da manhã. A gente vai te avisar tanto no grupo quanto no e-mail, então fica de olho nos dois. Agora, antes de terminar esse vídeo, me responde uma coisa. O que você tá achando desse intensivão? Responde aqui na parte de baixo dos comentários. Me diz também o que você não viu nesse vídeo a respeito da parte 1 que você gostaria de ver na próxima aula. Eu vou fazer o máximo possível para responder cada um dos comentários. No mais, parabéns por ter ficado até aqui e estudado com a gente. Pode ter certeza que hoje você já decolou em busca dos seus sonhos. É isso que vai trazer os teus objetivos. Hoje você sai dessa aula aqui muito mais perto de conquistar o tão sonhado nível ICAO. Estou muito orgulhosa de ter você comigo e muito feliz também. Te encontro na aula 2. See you!